Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 10 e versículo de número 17, que diz assim: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o que Deus estava direcionando Pedro a fazer era algo que, humanamente falando, ele não faria. Porque a gente sabe que Pedro era uma pessoa que seguia as regras de uma forma muito correta. E quando o Senhor deu a visão para ele ali, do lençol que descia com os animais impuros, o Senhor disse para ele: mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então nós observamos, irmãos, que antes do Senhor dar algo para ele fazer, que seria humanamente falando para ele impossível, o Senhor o prepara. O Senhor mostra que é Deus quem está determinando que Pedro tome aquela decisão, que Pedro faça aquele negócio, ou seja, que Pedro vá até a casa de Cornélio para que o Senhor venha se manifestar de uma forma clara, para que Cornélio recebesse o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Mas Cornélio era um gentio e Pedro nunca faria isso se Deus não tivesse direcionado. Eu vou te dizer algo da parte de Deus. O que Deus nos direciona a fazer, nós aprendemos aqui, irmãos, que a gente não vai entender. Nem tudo que Deus ele manda fazer você vai compreender. Mas o que nós precisamos fazer é o que? Obedecer. Xarabacantarasto. Através dessa palavra, Deus está dizendo: obedeça as minhas direções, obedeça os meus desígnios, obedeça aquilo que eu tenho preparado para você, porque o que eu tenho preparado para você é melhor. Mas Deus, eu não estou entendendo as tuas direções. Pois é, Pedro também não estava compreendendo o que o Senhor havia designado ele para fazer na casa de Cornélio. Pedro não estava entendendo a visão, Pedro não estava compreendendo mais nada, mas Pedro obedeceu. Declare comigo: eu não vou querer entender tudo porque não me cabe. Eu vou obedecer. Eu não vou querer entender tudo porque não me cabe. Eu vou obedecer. Porque tem muita gente, irmãos, que fica frustrado. Porque tem muita gente que não recebe as bênçãos de Deus porque, humanamente falando, não quer obedecer. Não quer fazer aquilo que Deus designa. Não quer fazer aquilo que Deus ordena, porque diz é loucura. Porque diz: ninguém vai me apoiar, Amandocai. Por mais que ninguém lhe apoie, faça o que Deus está lhe mandando fazer, porque ele se responsabiliza. Eu não sei o que Deus vai te entregar por esses dias, qual é a direção nova que Deus vai te dar. Pode soar como loucura para muitos, mas eu quero lhe dizer que Deus, quando manda, ele garante. Declare comigo: o Deus que vai me dar novas ordens, ele garante. O Deus que vai me dar novas ordens, ele garante, irmãos. Deus sabia que precisava falar com Pedro antes, porque senão Pedro não iria para a casa de Cornélio. Deus sabe que antes de algumas visões, Deus sabe que antes de algumas revelações, antes de alguns sonhos, antes dele falar com você sobre algumas coisas, ele precisa te alertar. E é por isso que ele lhe trouxe aqui, para te dizer: não despreze a direção de Deus. Não queira entender o que Deus vai lhe ordenar a fazer, mas obedeça, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor se compraz mais na obediência do que no sacrifício. Quantas vezes nós queremos sacrificar quando o Senhor quer de nós obediência? Quando o Senhor quer amandorabacantarai, que a gente obedeça. Quando o Senhor quer que a gente cumpra os desígnios dele mesmo sem compreender. Declare comigo: o que Deus falar comigo eu vou obedecer, e eu sei que vai dar certo. O que Deus falar comigo eu vou obedecer, e eu sei que vai dar certo. Cornélio, irmãos, era um homem de Deus. As portas precisavam do evangelho serem abertas para os gentios. Cornélio precisava do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. E Pedro seria o canal que levaria Aramandocai, Cristo, para Cornélio. Pedro seria o canal que levaria o verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, para Cornélio. Pedro seria o canal que levaria o selo do Espírito Santo para Cornélio.
através dessa palavra, Deus está dizendo para você: você vai ser canal de bênção na vida de muita gente. E é por isso que eu estou mudando a tua história. E é por isso que eu estou te dando novas direções, porque não é somente sobre você, mas é sobre aquilo que Deus tem preparado para outras pessoas através da sua vida. As bênçãos que Deus vai te entregar é para você servir de canal de bênção na vida de outras pessoas. O que Deus vai fazer na sua história é para que você possa servir de exemplo para outros que precisam também, Rabacantaraia, do poder de Deus. O Senhor havia escolhido a Pedro. Pedro foi para a casa de Cornélio, Rabai de Cantorasto. E o Senhor, chegando naquele lugar, manifestou a glória dele de maneira sobrenatural. Antes de Cornélio ser batizado nas águas, o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo veio sobre a vida dele, mostrando para Pedro que o Senhor o havia escolhido. E o Senhor está dizendo: não tenha medo de tomar as direções que eu te entregar, porque quando eu mando, eu garanto. Decai. Quando eu ordeno, eu garanto. Declare comigo: Deus que está ordenando na minha vida, Ele garante. O Deus que está ordenando na minha vida, Ele garante. Deus deu uma ordem para Pedro. O Espírito Santo disse para ele: vai, em nada duvidando. Ou seja, não trabalhe com dúvida, mas tenha fé, tenha certeza que antes de acontecer eu te revelei. Tenha certeza que antes de acontecer eu te mostrei. Irmãos, tem momentos que Deus vai nos dar umas direções que são loucas humanamente falando. Mas nós precisamos compreender as direções de Deus e obedecer os desígnios dele, porque nem tudo a gente entende. Tem coisas que fogem realmente daquilo que a gente faria, porque eu digo para vocês, lendo sobre Pedro, a gente observa que Pedro era uma pessoa que jamais ia na casa de um gentio se Deus não enviasse ele lá. Pedro jamais ele iria na casa de Cornélio, batizar a Cornélio, fazer o que Deus estava mandando se Deus não tivesse dado uma certeza para ele. Aqui nós compreendemos que as escolhas de Deus são loucas, as coisas de Deus são loucura. A gente não precisa entender tudo. O que Deus, irmão e irmã, tiver para fazer na sua vida, não busque entender. Quando Deus disser: investe nisso aqui, faz isso aqui, vai por esta porta aqui, vai sem medo. Vai sem nada duvidar, porque onde há sombra de dúvidas, o Espírito Santo não opera. Onde há falta de fé, o Senhor não opera, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso Deus disse a Pedro: vai em nada duvidando. Eu já te revelei antes, Pedro. Eu já te mostrei antes. Deira cantorasto cantaraia. Tu não compreendeu, mas eu já estava te dando direção. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele sabia que era algo da parte de Deus. Ele já sabia que Deus havia direcionado ele para aquele negócio. A Bíblia diz que durante 3 vezes o Senhor permitiu aquela visão para Pedro. E o Senhor disse para ele: mata e come, Pedro. Pedro disse que jamais faria isso, porque ele jamais tinha comido coisa alguma comum e imunda. E o Senhor disse para ele no versículo de número 15, segunda vez a voz ele falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou seja, Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser. Deus abre a porta que Ele quiser. Deus leva a gente por caminhos que Ele quiser. Deus apresenta o evangelho a quem Ele quiser. E nós não temos que entender. Pare de querer entender tudo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem falado com você, tem te dado direções, tem mandado você fazer algumas coisas, mas você quer entender. Pare, porque se você for ficar buscando entender tudo, humanamente falando, minha irmã e meu irmão, você vai ficar perdido. Você vai acabar perdendo o seu milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive. Tem coisas que Deus tem direcionado para sua vida que é para você viver, é para você vivenciar e não entender. Irmã, eu não estou entendendo, mas viva. Deus tem falado comigo, irmã, eu tenho sentido incômodo no meu coração. O Espírito Santo tem falado através da palavra. Tá ardendo ao meu coração. Vou pra igreja, Deus fala. Fico aqui em casa escutando o vídeo, Deus fala. Vou pra palavra, Deus fala. E Deus está dizendo pra você: é porque eu quero que você não tenha medo. Eu quero que você não trabalhe com dúvida. Mas eu quero que a partir de agora você faça as coisas pela fé. Porque quando eu mando você fazer algo, eu garanto. Isto é cantoraia. Declare comigo: eu vou agir por fé e não por vista. Eu vou agir por fé e não por vista. Na vida de fulano não deu certo,
Na vida de Beltrano isso aqui foi errado. E Deus está dizendo, ei, não é porque na vida de A, de B e de C não deu certo que na sua não vai dar. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu é que sei as direções que eu tenho preparadas para a tua vida. E as minhas direções são melhores. Aquilo que eu tenho preparado é maior. Aquilo que eu designei, você não entende agora, mas você entenderá. Declare comigo, o meu Deus tem desígnios maiores e melhores para minha vida. O meu Deus tem desígnios maiores e melhores para minha vida. Vai, Pedro, pode ir, em nada duvidando. E Pedro foi. Pedro obedeceu mesmo sem entender. Tem coisas que você vai rabacantarás tu cantaraia. Tem coisas que você vai obedecer mesmo sem entender. O que Deus tem preparado para você é maior. O que Deus tem preparado para você é melhor. Os desígnios de Deus são diferentes. As ordens de Deus a gente não entende, a gente vive. Pare de querer entender tudo. Pare de querer. Ah, Senhor, mas é porque o Senhor sabe que por aqui eu não consigo. E Deus está dizendo, se eu estou lhe ordenando, eu já abri o caminho. Pare de temer. Quem tem medo do novo não consegue romper, minha irmã. Quem tem medo da novidade. Pedro precisava ir até a casa de Cornélio para levar ali o Espírito Santo batismo para eles. Arabacantarai, as portas dos gentios precisavam ser abertas. E Deus está dizendo, eu sou Deus que abro a porta. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer, mas você tem que ouvir as minhas palavras e obedecer sem querer entender. Não adianta, irmãos. Tem coisas que a gente não vai entender. Não adianta, irmãos, tem coisas que a gente não vai compreender. Tem desígnios de Deus para minha e para sua vida que são diferentes. Tem propósitos de Deus que são e maiores. Tem direções de Deus que são melhores. Tem desígnios de Deus, aleluia, que Ele vai falar com a gente vai dizer, Deus é loucura, eu não quero nem ouvir isso aqui. E o Senhor vai dizer, faça como eu estou te mandando. Vai por aqui que vai dar certo. Vai por aqui que a porta vai abrir. Assina esse contrato aqui que isso aqui vai dar certo. Mas Senhor, é loucura. E Deus está dizendo, as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Não busque compreender tudo. Pedro, o teu papel é obedecer e não duvidar. Declare comigo, eu vou somente obedecer e não vou duvidar. E o meu milagre vai acontecer. Eu vou somente obedecer e não vou duvidar. E o meu milagre vai acontecer. O papel de Pedro era somente obedecer e não duvidar, ou seja, exercitar a fé. E o nosso papel é esse, é não querer entender tudo, porque nem tudo a gente vai entender mesmo. E principalmente com Deus, é tudo que a gente não entende mesmo. A gente não entende nada, na verdade. Tem momentos que a gente passa a não entender nada. Tem momentos que a gente olha e diz, Deus, tá tudo fora da rota, tudo fora do sentido, tudo fora do meu cálculo. E o Senhor tá dizendo, pode sair do teu controle, pode sair da tua rota, do teu cálculo, mas do meu não sai. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu sei quais são as direções que você deve seguir. Eu sei aquilo que você deve fazer, porque eu sou o Senhor que direciona a tua vida em caminhos diferentes, caminhos que você não entende. Mas os meus caminhos, os meus pensamentos são maiores e melhores do que os seus. O que eu preparei para você é maior e melhor, não queira entender. O Senhor disse para Pedro, Pedro, mata e come. Não considere comum aquilo que eu purifiquei. Pedro, você não tem que entender tudo. Através dessa palavra, Deus está dizendo, não queira entender tudo, mas obedeça. Porque o Senhor se compraz mais na obediência do que no sacrifício. E as direções de Deus não são para serem compreendidas, são para ser vividas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar que os teus planos, os teus desígnios, as tuas direções são maiores e melhores do que as nossas, Pai, que a gente não quer entender. Tem coisas que realmente, Pai, a gente vai ficar com dúvida, a gente vai ficar com medo, mas nós temos que obedecer. Pedro não estava entendendo nada, mas a porta da graça precisava se abrir para os gentios. Tem coisas que a gente não vai entender, Pai, mas o que nós precisamos fazer é obedecer. O lindo é que o Senhor, antes de qualquer coisa, o Senhor nos avisa, nos alerta, o Senhor nos mostra. O Senhor já havia falado com Pedro. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com pessoas aqui, direcionando os passos, confirmando e testificando aquilo que o Senhor preparou para que eles compreendam. E o que o Senhor preparou é maior, é melhor, e eles não vão entender tudo, mas eles precisam obedecer. Pai, obrigada, Senhor, pela nova direção que o Senhor vai nos entregar e pela coragem que o Senhor também vai nos dar para obedecermos as tuas direções mesmo sem entender. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar sepultura,
desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não queira entender tudo. Então somente viva os desígnios, as direções de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus a gente não entende, a gente vive. E o que Deus tem preparado para nós é o melhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.